Olá, seja bem-vindo à nossa jornada espiritual diária. Reserve este momento apenas para você e para Deus. Respire fundo, silencie o coração, abra o espírito. A cada dia, caminharemos juntos com palavras de vida, ensinamentos de Jesus e um convite à presença divina. Permita que esta rotina alimente sua fé, fortaleça seu coração e traga paz à sua alma. Vamos iniciar com escuta, com entrega, com amor. Mateus capítulo 14, versículo 1 ao versículo 36. Naqueles dias, Herodes, o governante da região, ouviu falar dos feitos de Jesus. Disse aos que estavam ao seu redor: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. É por isso que poderes miraculosos operam através dele. Herodes havia prendido João, amarrou-o e o lançou na prisão, por causa de Herodias, a esposa de seu irmão Filipe. João o repreendia, dizendo: Não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois o consideravam um profeta. No dia do seu aniversário, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou muito a Herodes. Tão encantado ficou, que prometeu sob juramento dar a ela o que pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: Dá-me, aqui e agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que atendessem ao pedido. João foi decapitado na prisão, sua cabeça foi trazida num prato, entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, recolheram seu corpo e o sepultaram. Depois, foram contar tudo a Jesus. Ao ouvir isso, Jesus retirou-se de barco para um lugar deserto, em silêncio e solidão. Mas as multidões, ao saberem, vieram das cidades, seguindo-o a pé. Quando Jesus desembarcou, viu aquela multidão tão grande e teve compaixão. Curou os doentes. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram e disseram: Estamos em um lugar deserto, e já está ficando tarde. Mande o povo embora, para que comprem algo para comer nos povoados. Mas Jesus respondeu: Eles não precisam ir, deem vocês algo para eles comerem. Os discípulos disseram: Só temos 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos a mim, disse Jesus. Ordenou que todos se assentassem na grama. Pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e deu graças. Partiu os pães e os entregou aos discípulos, que os distribuíram à multidão. Todos comeram, todos se saciaram, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo depois, Jesus pediu aos discípulos que entrassem no barco e seguissem à frente, para o outro lado. Enquanto isso, ele despedia a multidão. Tendo se despedido, subiu sozinho ao monte, para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. O barco já estava distante da terra, sendo agitado pelas ondas, porque o vento soprava forte contra ele. Alta madrugada, Jesus foi ao encontro deles, andando sobre o mar. Ao vê-lo andando sobre as águas, os discípulos ficaram apavorados. É um fantasma, gritaram. E tomados de medo, clamaram. Mas Jesus disse de imediato: Coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro então disse: Senhor, se és tu, manda-me ir até ti sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas, indo ao encontro de Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas, indo ao encontro de Jesus. Mas ao sentir o vento forte, teve medo e começou a afundar. Senhor, salva-me, gritou. Jesus imediatamente estendeu a mão e o segurou. Disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Assim que entraram no barco, o vento se acalmou, e todos os que estavam no barco o adoraram. Disseram: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois da travessia, chegaram a Genezaré. Os homens daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região.
Trouxeram a ele todos os doentes, suplicavam que ao menos pudessem tocar na borda de seu manto. E todos os que o tocaram foram curados. Se esta mensagem falou com você, se tocou o seu coração, inscreva-se para continuar recebendo a palavra viva de Deus todos os dias. Compartilhe com alguém que precisa de esperança e nos ajude a espalhar o reino, uma semente de cada vez. Que o Senhor abençoe sua vida, te dê paz no coração, clareza na mente e força na caminhada. Fique com Deus e receba hoje a graça e a paz do céu. Até amanhã. Seguiu, Jesus teve compaixão e os curou. 5 pães e 2 peixes ele abençoou, e 5.000 homens ele alimentou. Jesus, o Filho de Deus, em ti encontramos paz. Tu curas, alimentas e a nossa fé nos traz. Com tua mão a salvação chegou. Em ti nossa alma encontrou a luz. Sobre o mar Jesus andou a noite.